capítulo 7, no versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Pessoal, eu não tive tempo de acabar o estudo, tá? Não tive tempo mesmo. Lá no trabalho tá correria. Hoje eu cheguei 6h30. Hoje eu comecei a trabalhar 6h40 lá. E só parei na hora de vir para casa. Eu só almocei e voltei, que era muito pedido, mas graças a Deus, o trabalho enobrece fome. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 24. Mas o trabalho na obra também é muito mais, né? Coloca a Bíblia no teu coração, em nome de Jesus. Quem trouxe a Bíblia? Quem não trouxe, coloca a mão. Ou o celular, se está com o celular. Mateus capítulo 7, versículo 24. Graças a Deus. Pai, abençoa esta palavra, nos ensina. Queremos aprender mais e mais contigo, nos ensina através dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí Jesus disse assim. Preste atenção, pessoal. Eu gostaria... Deixa eu falar uma coisa para você antes. Eu gostaria que você... Olha para o pastor, preste atenção. Eu gostaria que você não desviasse a sua atenção da palavra, por favor. Porque essa palavra vai falar muito forte no teu coração. E se você perder... Olha só. Se você perder uma palavrinha do que eu te disser, você perde todo o contexto. Quem compreendeu? Então preste atenção no que eu vou te falar. Preste atenção no que eu vou te ensinar hoje, né? Nesta noite, que o Espírito Santo vai nos ensinar. Então vamos lá. Os dois alicerces, né? O que é alicerce? É o que mantém a casa em pé, né? Resumindo. Todo aquele, pois, Jesus falando, que escuta estas minhas palavras e as pratica, todo que escuta e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Então, o que Jesus está falando aqui? Bom, vamos dar um exemplo. Você sabe que toda boa construção, toda boa obra, ela tem que ter um ótimo alicerce. Né? Se você constrói uma casa na terra, na areia, e se você não colocar um bom alicerce, essa casa vai cair. Isso é uma coisa que eu acho que até quem não conhece de obra sabe disso. Né? Então, toda boa obra, toda obra para permanecer no tempo ruim, toda casa para permanecer no tempo ruim, ela tem que estar bem estruturada na rocha. Né? Aí você pergunta, mas que rocha é essa? Vamos agora para a parte espiritual. O Senhor Jesus Cristo, uma certa vez, perguntou assim, quem vocês dizem que eu sou? Já tinha perguntado do povo. Aí os discípulos falaram, uns dizem Elias, outros dizem tal. Mas quem vocês dizem que eu sou? E o Pedro falou assim, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Amém? Aí Jesus falou o quê? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi sangue nem carne que te revelou isso, mas o Espírito Santo. Tu és o Pedro, tu és Pedro. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então muitas pessoas confundem dizendo que a rocha é Pedro. Não é Pedro. Jesus não iria construir a sua igreja em cima de um homem falho, ainda mais como Pedro, que era tão falho quanto os outros que tinham lá. Então quem é a rocha? A rocha é Jesus. Essa é a rocha. Esse tem que ser o nosso fundamento. É esse fundamento que tem que ser lançado. A obra tem que começar por baixo. E lá em Isaías, não precisa você ir, eu vou ler vocês, capítulo 44, versículo 8, diz assim. 4:8 diz assim, olha só. Isaías fala assim, não vos assombreis, diz o Senhor, nem temais, não te espante, não te assuste, e não tenha medo. Porventura, desde então, não vou-lo fiz ouvir, e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não.
não há outra rocha que eu conheça. Então não tem outra rocha. Antes mesmo de Jesus profetizar, antes mesmo de Jesus iniciar a sua igreja, porque foi ali que começou a igreja, quando Jesus falou, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Foi a primeira vez que a palavra igreja foi dita na Bíblia. Era sinagoga, era templo, sinagoga, templo. Então foi daí diante que Jesus começou a formar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja não foi construída em cima de um homem. Não pode. Da mesma forma que a igreja, que nós somos a igreja espiritualmente falando, nós. Não é uma pessoa a igreja, nós somos a igreja. Cada um é um membro. E a união dos membros faz o corpo. O corpo é a igreja, o cabeça é Cristo. Quem está entendendo? Então nós somos a igreja. E então nenhuma obra pode começar do zero. Ou melhor, nenhuma obra pode ser estabelecida em cima do zero. Tem que haver alguma coisa. Você tem que construir. Eu tenho que construir. Nós temos que construir uma base forte. Pastor, como que eu sei se a minha base é Cristo? Vamos continuar lendo que eu já te falo sobre isso, tá? Nós estávamos lá em Mateus 7, né? E desceu a chuva. Ele falou que construiu sobre a rocha. E desceu a chuva. E correram os rios. E assopraram ventos. E combateram aquela casa. E não caiu. Porque estava edificada sobre a rocha. Isaías 44:8. Então, como é que você está? Como é que você se sente quando vem uma luta? Você sente vontade de desistir? Isso é normal, porque até eu sinto. Agora, a diferença é, quando os problemas vêm, você blasfema, você desiste, você sente vontade de parar e para. Porque muitos estavam no caminho certo. Muitos estavam aqui com a gente, quando eu digo aqui é na igreja, estavam na igreja, qualquer igreja, tá? Estavam na igreja firmes com Deus. Firmes com Deus aparentemente. Que nem aquela coisa, tão firme como palanque no banhado. Mas firme que prego no angu. Quer dizer, aparentemente estavam. Mas não estavam firmados na rocha. Eu não sei o que se passou, que ela achou que estava firme. Mas no primeiro problema, segundo problema, terceiro problema, ela desistiu. Ela saiu, pastor, eu vou parar por causa disso, por causa daquilo. Ou se não, fica cocheando entre dois pensamentos, né? Que nem o povo de Israel na época do profeta Elias. Não se decide se fica lá, se fica aqui, se faz isso, se faz aquilo. Você e eu, nós temos que firmar raízes. Olha, pastor, a única maneira, olha para mim, a única maneira de você vencer é estando com Cristo e firme com Cristo. Não da boca para fora. Você tem que estar firme realmente em Cristo. E você sabe quando você está firme, quando vem as lutas, quando vem as perseguições, quando as pessoas te questionam, quando as pessoas vêm para cima de você, quando o diabo investe contra você e você fica firme com Deus. Dá vontade de desistir? Dá. Tem momentos que você fala, poxa, eu vou parar. Já teve gente que falou, pastor, ontem manda mensagem, pastor, ontem eu não estava nem com vontade de ir na igreja. Eu estava com vontade de largar tudo. Eu queria chutar o pau da barraca, eu queria parar. Mas eu fui no culto e saí renovado. A vontade vem. E é quando a vontade de desistir vem, é que você tem que ficar firme. Porque sempre vem a vitória também. Diga glória a Deus. Aí tem a contrapartida, diz assim, ó. Olha só. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato
que edificou a sua casa sobre a areia. Pô, não preciso nem falar muito sobre isso, né? Isso é uma coisa bem óbvia. Não vai durar. Na primeira ressaca da praia, a casa vai cair. Meu tio... Tudo bem, já morreu já. Ele construiu uma casa na frente da praia. Ele pegou um terreno lá e construiu uma praia, muitos anos atrás. 40 e poucos anos atrás. E aí ele construiu... Primeiro ele construiu um quadradinho, né? Fez a casa. Aí depois ele foi melhorando de vida. E aí ele foi construir mais um lugar para ele colocar as ferramentas dele. E um banheiro. Só que esse ele fez assim de qualquer jeito. Não fez alicerce, nada. Ele falou, eu vou fazer. A outra tinha sido um pedreiro. E essa disse, eu vou fazer. Tá. E aí, muitos anos depois, deu a casa dele era literalmente na beira da praia. Mesmo assim, ó, você estava aqui, a praia era como ali na padaria Carolina, ali, pertinho. E aí, deu o mar avançou, deu não sei como é que chama, uma ressaca grande lá. A casa dele ficou em pé. Mas o banheiro e a outra peça foram embora. Mas não, ele falou assim, ó, na primeira onda que veio, porque ele fez um gramadinho e tal, né? Aí a casa dele, que era no alicerce, certinho, aí depois ele fez um gramado em volta da casa e ele fez em cima do gramado. Não foi nem de madeira, foi de material, ele fez. Aí ele falou assim, olha, na primeira onda que veio, a casa caiu. Você entendeu agora o que significa? Ele falou, não, a minha casa, eu cheguei lá, estava tudo normal, porque ele não morava lá, ele só ia passar final de semana. Ele falou assim, mas o meu vizinho, que mora um pouco mais para o lado, ele disse que ele ficou olhando as ondas vir, ele falou assim, na primeira onda que bateu ali, a casa caiu. Você está entendendo, pessoal? Entendeu o que significa? Por que Jesus explica dessa forma? Para nós entendermos que tem que ter alicerce. Tem dois alicerces. Um homem que ouviu a palavra e cumpriu, e ele então assemelhou aquele homem a um homem que constrói a casa na rocha, com alicerce, bem fundamentada, bem, sabe, pavimentada ali, bem certinho. E aquele que constrói a casa na areia, de qualquer forma. Por mais bonita que aquela casa seja, e ela pode ser até forte, mas se não tiver fundamento, ela cai. E o fundamento tem que ser na rocha. E a rocha é quem? Jesus. Então, irmãos, para você suportar, então melhor eu sair da igreja mesmo. Não. Porque se com Cristo já está difícil, sem Cristo, meu irmão, você é aniquilado. Você é destruído. Desculpa eu falar dessa forma. Aí continuando, fala assim, quer ver, ó? E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E olha só, e foi grande a sua queda. Amém? E foi grande a sua queda. Quem quer permanecer em pé? Levanta a mão. Se você quer permanecer em pé, não desista. Não desista. Pastor, eu não sei ainda se o meu alicerce é Cristo, porque eu tô aqui, eu tô meio caindo. Então, começa tudo de novo. Começa tudo do zero. Como assim começar tudo do zero? Faça o seguinte. Você vai vir na igreja no domingo agora, e você vai entrar como se fosse a primeira vez. Até você que está firme, faça essa tarefa. Entre na igreja como se fosse a primeira vez, assim, como se fosse a primeira vez que você estivesse entrando nessa igreja, e se entregue de corpo e alma para Jesus. Amém, pessoal? Se entregue de corpo e alma. Agora, o nosso inimigo, o mais interessado em que a gente venha ficar firme com Jesus, ele não vai ficar de braços cruzados.
ele vai fazer de tudo para te atrapalhar. Vai enviar pessoas para te atrapalhar, vai enviar situações para te atrapalhar. Porém, se você está firme com Jesus, isso não vai te atrapalhar. Incomoda um pouquinho às vezes. Hoje foi um dia, meu irmão, que o diabo fez de tudo para me irritar, rapaz. Foi um dia. Eu estava no caminho de casa, já de manhã eu estava no caminho de casa, minha esposa ligou, pegou fogo aqui no disjuntor, pegou fogo no disjuntor de casa. Aí eu falei assim, agora não tem como eu voltar, porque eu tenho uma tarefa para cumprir. Então, vê aí que depois, quando eu chegar em casa, eu te ver. Aí cheguei no trabalho, já começou a incomodação. Não vou nem entrar em detalhes aqui, mas foi. Mas o que eu fazia? Eu fazia assim, ó. Ai, Jesus, se não fosse o Senhor. Deixa eu sair da câmera aqui, peraí. Dá vontade. Porque está sendo filmado. Você está entendendo? A vontade dá, não dá? A gente é ser humano, não é? Mas eu fiz assim, ó. Ai, Jesus. A gente tem que manter a calma. É difícil? Não, tem vezes que a gente tem que dar umas broncas também. Quando você traz sua razão, eu dou umas broncas quando eu estou na minha razão. E às vezes eu estou na minha razão e eu falo, não vou nem abrir a boca porque não vai ficar só nada. Então deixa Deus guiar a tua vida, amém, pessoal? Dá vontade de brigar, dá vontade de explodir, dá vontade de largar tudo, dá vontade de mandar todo mundo se lascar. É verdade. A gente tem que respirar e falar, ai, Jesus, como eu te amo. Graças a Deus o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Porque senão eu ia perder o meu réu primário. Sabe o que é réu primário? Se não fosse o Senhor, eu já tinha perdido meu réu primário. Então a gente tem que fazer. Diga a glória a Deus. É a realidade, irmão. É a realidade da vida. Tem que manter a calma. E porque é isso que o diabo quer. Porque se você bate em alguém, se você briga com alguém, o diabo não sente dor. Quem sente dor é a pessoa que ele usou. O diabo vai ficar lá batendo palma. É isso aí, vai lá, o outro próximo. Vai fazer um MMA espiritual. Amém, pessoal? Quem compreendeu o que o Espírito Santo falou? Então, hoje foi resumido. Resumindo, construa a sua casa na rocha. No alicerce que é Jesus. Fique firme com ele, que você vai vencer. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Curva a sua cabeça, vamos fazer oração, Pai. Muito obrigado por esta palavra, por falar ao nosso coração e por nos ensinar. Nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem crê, diga amém, amém. Graças a Deus.